Neste momento vou rodar esse script Python que de uma forma massiva extrai todos os itens do Power BI do meu tenant, workspaces, datasets, data flows, reports, e extrai uma documentação rica que você pode utilizar para entregar seus projetos ou até para monitorar os seus próprios projetos. E tudo isso utilizando APIs REST do Power BI, DAX Studio e um pouquinho de lógica aplicada aqui. Tudo orquestrado utilizando Python puro, tá? Já estamos finalizando o processo. Eu não estou abrindo e fechando nenhum arquivo, eu só startei o processo e neste momento vai finalizar. Já finalizou. Posso clicar aqui no botão direito em Results e vou revelar aqui no explorador de arquivos. Aqui na pasta Results tenho todos os metadados que eu falei para vocês. Vamos aqui em documentação, vou pegar aqui um modelo de documentação, por exemplo, onde eu estou vendo esse modelo semântico nesse workspace, onde mostra todas as colunas, mostra também, nossa, quantas colunas temos aqui, as partições, as queries que foram utilizados para importar os dados em M, os relacionamentos, medidas, grupos de cálculo e parâmetros, tudo de uma forma bem formatada e clara aqui. Se não bastasse, eu também preparei um relatório do Power BI que lê esses metadados. Então, podemos clicar aqui na pasta do PBI, ele vai abrir aqui, obviamente sem nenhum dado meu, e assim que atualizar, ele vai obter os dados que você acabou de baixar do seu tenant. Vamos esperar ele abrir, está abrindo. Ok, eu preparei uma visão aqui que fica legal, ocultando esse cara e ocultando aqui. Ele até fala, ó, Refresh Now, então vou clicar aqui, Refresh Now, e ele vai obter os dados que foram acabados de ser baixados. E voilá. Tenho 3 workspaces com um data flow, 4 datasets, 4 reports, 15 tabelas e por aí vai. E todos os dados aqui, se você clicar em um aqui, inclusive você vai visitá-lo. Olha que show, apenas um exemplo. Então, eu fiquei impressionado realmente com o que eu acabei de desenvolver aqui para vocês. E obviamente que isso será entregue tudo de graça, e nesse vídeo você vai aprender como fazer para seguir esse passo simples, que é dar um clique, mas como preparar o ambiente para obter tudo isso diariamente aí, ou seja, na sua consultoria ou na sua empresa. Gostou? Não esquece de deixar seu like e obviamente se inscrever nesse canal. E hoje eu te peço algo a mais, compartilhe este vídeo. Divulgue este canal com seus amigos, com sua rede profissional. Vamos levar conteúdo gratuito de qualidade e de alto nível para toda a comunidade de Fabric e Power BI no Brasil e no mundo. Vamos para a tela do meu computador para eu te entregar esse projeto com um passo a passo do que você precisa fazer, ok? Então, estou aqui no repositório PBI Docs. Todos os links estão aqui na descrição, como de costume. Ok? Então aqui no README eu fiz um verdadeiro artigo, tá? Onde eu explico o que é, tem aqui o fluxo de como esse script trabalha, ok? Então, dado o start, bem rapidamente, tá? Nós requisitamos tokens via Power BI REST API, extraímos os dados do tenant, seja do workspace, dataset, dataflow e report, e salvamos em arquivos JSON na nossa máquina. Tá? Feito isso, o dataflow tem um caminho curto. Nós simplesmente exportamos o JSON do Fabric e salvamos em uma pasta. Esses arquivos JSON são muito úteis quando precisamos restaurar dataflows, que basta apenas importá-lo e o dataflow já está no ar. Agora falando sobre os datasets. Aqui nós estamos falando daqueles relatórios que são importados juntamente com seus datasets. Ou que você tem o dataset já publicado com um relatório padrão ao lado. Não um modelo semântico e vários relatórios em Direct Query. Não é isso que nós estamos falando, ok? Então, e aqui eu tenho um desdobramento.
Então eu identifico se aquele dataset ele está numa capacidade, ou seja, ou ele é PPU, ou é Premium, ou Power Embedded, porque quando o Workspace é Premium, eu posso extrair a documentação sem fazer o download de nada, eu faço apenas via API aqui nessa ramificação aqui, tá? Nessa função Getting Datasets. Aí eu identifico os que são Pro. Para esses que são Power BI Pro, eu tenho que fazer o download do arquivo. Então eu faço o download usando uma outra API, que é Results, tá? Results não, é Export, perdão. Eu extraio e eu salvo o PBIX, e aí o que eu faço via API, extraindo os dados de colunas, medidas, relacionamentos, eu faço localmente, como vocês viram ali nos primeiros minutos do vídeo. Feito isso, os dois ramos se encontram criando uma documentação e salvando em DocX cada um daqueles datasets, tá? E o processo é completado. Está bem descrito aqui, tá? Então aqui eu explico inclusive por dentro do código o que ele faz aqui, foi só um esquemático para ilustrar. Você que gosta de estudar mesmo, entra aqui e veja o que eu fiz em cada um desses passos, que realmente foi um desenvolvimento muito bacana, que o resultado ficou super legal. E um fato que é interessante, eu uso o DAX Studio e uma consulta em DAX para extrair os dados do dataset. Por que eu uso o DAX Studio e não outra ferramenta? Por que não o Tabular Editor, por exemplo? Porque a extração utilizando o DAX Studio, a formatação de medidas DAX Queries fica perfeita, como vocês viram ali na documentação. Indentada, ela não quebra, é perfeita. Então por isso que eu uso o CLI do DAX Studio, ok? Aqui uma explicação, continuando a explicação, tá? Como são os formatos de arquivo, e aqui a instalação, tá? Muito importante, siga cada um desses passos aqui. Se você já vem me acompanhando, você já tem inclusive o cenário pronto para fazer isso. Mas nós vamos revisar, vamos fazer de conta que você não me conhece, está chegando no canal agora, e você gostou disso, e você quer implantar. Então, papel e caneta, não precisa, na verdade você vai acessar o repositório aqui e você vai seguir. Mas vamos aos requisitos. Provavelmente você já tem o Power BI Desktop instalado, certo? Então deve ter instalado, senão você instala pela Microsoft Store. O segundo passo é o DAX Studio instalado. Se você já trabalha com Power BI, provavelmente você tem o DAX Studio instalado. Se não tiver, basta clicar aqui e você baixar a última versão, aqui no caso a 3.2.1. 3.2.1. O próximo item é o Python. Temos que ter o Python instalado. Então, você pode instalar aqui a última versão e muito bem. Coisas que já são do dia a dia, tá? Aqui você tem que instalar algumas bibliotecas, tá? Se você não tiver o Pandas, provavelmente você vai ter, mas se não tiver, é só você rodar esse script aqui, run pip install pandas, pythonnet, ps2 e pydocx. Eles são essenciais para tudo que a gente vai fazer aqui, tá? O VS Code, se você não tem o VS Code é porque você tem outro IDE e você já sabe codar, então isso a gente pode pular, tá? Mas se você não sabe, instala o VS Code, ele é bem completo, é da Microsoft, altamente customizável e é a ideia que a gente estava utilizando ali, tá? E o Git, muito importante, a gente tem que ter o Git instalado no nosso computador também, tá bom? E tem aqui o download para fazer, o link para fazer o download do Git e instalar. Se você não sabe o que é o Git, eu vou deixar um link aqui na descrição sobre um vídeo realmente grande, de 3 horas e meia, sobre Git e Fabric, toda essa integração, vale a pena você assistir, tá? Isso vai explicar muita coisa. Feito isso, você tem tudo o que precisa já instalado na sua máquina.
Feito isso, você vai abrir esse repositório. É onde eu estou aqui, tá? E você vai fazer o fork e o clone, tá? Para o VS Code. O que é o fork? Quando você entrar aqui, tá vendo que tem um tal de fork? Obviamente, você tem que estar logado na sua conta do GitHub. Você vai clicar nesse cara. Eu não consigo clicar nele porque ele está na minha própria conta. Tá? Quando eu fizer isso e clicar, você vai abrir uma tela igualzinha a essa e vai falar que você fez um fork. Tá? Então você vai ter uma cópia do meu projeto, você pode alterar o que você quiser que não vai afetar o meu projeto aqui. Fica tranquilo. É uma cópia, é um fork daquele projeto. Feito isso, como que você vai trazer isso para o seu VS Code? Tá? Você vai abrir o VS Code. Essa é a carinha do VS Code, totalmente em branco, tá? Você pode vir aqui, ó, nesse botão aqui em Source Control, e você vai clicar aqui em Clone Repository, ok? E ele vai falar aqui em cima, ó, Clone from GitHub. Você já clonou o repositório lá no GitHub, você já está com ele na sua conta, então você vem e clica, tá? Então, Clone Repository. E aqui ele vai listar todos os seus, você vai escolher. E aqui você vai criar um repositório local daquilo lá. Para que fique fácil e de cara funcione, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui no C2 pontos e vai criar uma nova pasta. E vai chamar ela de Git. Dessa forma que eu escrevi aqui, ó. Ok? Com G maiúsculo e T. Não muda nada, por enquanto. Então, dá 2 cliques nela só para abrir e clique aqui para selecionar como o repositório de destino, tá? Então, tá fazendo aqui, ele vai aparecer essa mensagem, você vai clicar em Open. Legal? Nessa tela, você tá com tudo que precisa para rodar, que é o primeiro momento do vídeo, inclusive eu estava nessa tela. E onde que está o script Python? Está aqui, ó, dentro da pastinha src de source, tá? PBI docs v1.0.py. E esse arquivo de quase 900 linhas, faltou uma, talvez eu acrescente só para completar 900. É o que faz todo o processo, tá bom? Está tudo aqui dentro. A gente precisa certificar de algumas coisas. Vamos voltar lá para o repositório, tá? Ou, melhor, aqui, o repositório está aqui. Afinal, as instruções estão aqui no README. Então, eu posso clicar aqui, só que aqui é a forma de edição. Como que fica bonito, formatado lá? Pode clicar com o botão direito aqui e... Cadê? Open Preview. Ó, agora ficou bonito aqui. Se você quiser ir lá para a web, você vai, não tem problema, tá? Então a gente está aqui na instalação, então a gente já checou, abriu, fez o fork, vamos clicar aqui para ele abrir ao lado, tá? Então fica aqui o preview e o arquivo do PBI, deixa ele ali bonitinho. A gente abriu, e agora, um passo muito importante. Esse caminho de instalação do Power BI ele pode variar muito de máquina para máquina e principalmente se você instala pelo Microsoft Store, esse caminho não é muito claro e muito fácil de chegar. Então, a gente precisa pegar esse caminho. Como que a gente faz isso? Você vai abrir o Power BI Desktop, pode ser em branco mesmo, tá? A gente está realizando o passo 4 aqui da instalação. A gente só vai abrir. E você vai apertar Ctrl Alt Del no teclado aí para abrir o gerenciador de tarefas, tá? Então, abrir o gerenciador de tarefas. Pode ver que eu tenho uma instância aqui do Power BI Desktop rodando. Eu vou expandir isso aqui. E o meu arquivo que está aqui é o untitled, né? Não tem título nenhum. Então é esse carinha aqui, tá? Vou clicar com o botão direito nele e vou clicar aqui, ó. Opa, cliquei antes de mostrar para vocês, ó, botão direito,
Ele não abre o zoom with aqui. Legal, interessante. Não consigo dar zoom, pessoal. Tá aqui, ó. Abrir local do arquivo. Feito isso, ele aparece aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito nesse carinha, um clique só, e vai vir aqui, ó, copiar como caminho, ok? Copiou, tá na área de transferência. Pode fechar essa janela e pode fechar aqui o gerenciador de tarefas e também o Power BI, ok? Esse caminho, você vai colar ele lá no Python. Onde que está esse caminho? Aqui, ó, PBI Desktop, ok? Você pode comparar, se ele for igual, você não precisa alterar, obviamente. Mas você vem aqui e Ctrl V. Só toma cuidado para não vir duas aspas duplas aqui, ó. E, obviamente, se esse caminho mudar, você vai ter que mudar. Se trocar as hashes aqui, enfim. Então, esse é um passo importante. Mas você só vai fazer isso só se mudar. Você não vai fazer todo dia isso. Ok? É implantação. O outro passo é você checar se os paths, né, os endereços do DAX Studio estão iguais, né? Se eles estão dessa forma, tá? Você pode fazer o quê? Você pode copiar até aqui, por exemplo, ó, e abrir lá no gerenciador de arquivos. Deixa eu abrir uma nova pasta aqui. Ó. Então vimos que está aqui sim, está no mesmo path, está tudo perfeito. E DAX Studio, bin, vamos ver se tem Analysis Service lá. Está mais para baixo. Como que ele está? Ah, é Microsoft Analysis Service. Está aqui, ó, ADLL. Perfeito, está ali. Então, está tudo certo. Então, se mudar, se você tiver em D, 2 pontos, saiba que você precisa alterar esses caminhos aqui dos paths, tá? Feito isso, a gente precisa ter um Service Principal configurado no portal do Azure, tá? Em alguns vídeos eu já demonstrei aqui e eu vou demonstrar rapidamente de novo agora para vocês, tá? Então eu vou minimizar tudo aqui. Isso é tudo online. Vou abrir aqui uma janela do meu Edge. E a gente vai entrar aqui em portal.azure. Ó, portal.azure.com. Obviamente você deve ser o administrador do seu tenant para conseguir criar esse app, ok? Então nós estamos aqui no Microsoft Azure. Você vem aqui, ó, nesse cara aqui logo de cara, ó, Microsoft Entra ID. Clicou nele, legal. Você vem aqui ao lado, no lado esquerdo, tem esse carinha aqui, ó, App Registrations. Você vai clicar nele. Eu já tenho 2 apps ali que já até apareceu. Vamos supor que você não tem, você vai clicar aqui em New Registration. E aqui você vai dar um nome para ele. Vamos falar assim, PBI Doc. PBI Doc Demo. Ou não, só para BI Docs, para ficar igual ao vídeo, beleza? Eu só quero que contas da minha organização sejam acessadas nesse app, ok? Se você for clicar nas outras, é que você já sabe fazer esse processo. Então você pode passar para o próximo item, tá? E aqui você vem e clica em registrar. Muito bem, tá? O que você vai fazer agora? Nesse exato momento. Você vai abrir um bloco de notas aí, ó, Windows R no teclado, Notepad. Você vai anotar algumas coisas. Você vai criar isso aqui, ó. Você vai escrever isso exatamente igualzinho estou escrevendo. Tenant Fabric. Perdão.
Fabric, underline, maiúsculo mesmo, tá? Tenant ID. E dá 2 pontos aqui. E você vai copiar aqui esse tal do tenant, ou se tiver em português, locatário. Como copia, né? Tá vendo que eu passo aqui ao lado, tem um copy to clipboard, ó. Tem um sinalzinho, você copia esse cara. Copiou e cola lá no bloco de notas. Perfeito? Próxima credencial é o Fabric Client ID. Quem que é o Fabric Client ID? Tá aqui, ó, Application Client ID, tá? Vamos copiar esse cara. Agora, falta o último, que é o Fabric Client Secret. E ele não tá aqui ainda, tá? Vamos pegar. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em certificados e segredos, ou certificates and secrets. Clicamos aqui. E agora você vai clicar aqui em um novo segredo. E você vai dar uma descrição. Pode ser PBI, Docs. E aqui você vai colocar o prazo que vai expirar. 180 dias? Tá bom. E vou adicionar. Feito isso, não saia dessa página sem copiar esse valor aqui. Não é o Secret ID, sim o Value, tá? Então você vem aqui e copia e cola aqui. Ok? Fabric Client Secret. Então é isso que a gente precisa anotar. Posso minimizar o bloco de notas aqui, mas a gente precisa terminar algumas coisinhas aqui ainda, tá? Feito isso, o token já está gerado. A gente vem aqui em API Permissions. Nós vamos clicar aqui em adicionar uma permissão. E você vai encontrar esse carinha aqui embaixo, ó, Power BI Service. Feito isso, você vai clicar aqui primeiro em Application Permissions, vai marcar o Tenant Read Write All e adicionar. Depois volta aqui para adicionar outra permissão, volta aqui no Power BI Serviço e vem aqui, ó, nas permissões delegadas, Delegated Permissions. E aqui você vai rolar até o final, você vai pegar aqui Workspace, vai marcar Workspace Read Write All. Eu sempre tenho dúvidas se esse tenant precisa marcar ou não, eu acabo marcando novamente. Tenant, apesar de... eu acho que não precisava fazer um teste, mas eu não vou arriscar, vou falar para você que precisa. E aqui em Item, você marca aqui Item Read Write All. Ok? E aqui você pode ver que tem permissões para cada item aqui, tá? Mas os principais são esses: Workspace, o Tenant está acima de todo mundo, Workspace, e quando você seta o item, em tese você seleciona todos os itens, tá? Mas se faltar alguma permissão, de algum erro na API, você volta aqui e habilita, tá? Vou adicionar as permissões, eu adicionei as permissões, tá? Depois que você adiciona as permissões, você precisa garantir consentimento. Então vem e clica aqui e sim. Muito bem. Já foi afetado aqui, ó. Ficou verdinho para todo mundo. Beleza? Vamos conferir lá para o meu outro app se são só essas mesmo, né? Eu posso voltar aqui e venho aqui em App Registration. Já estou aqui, inclusive. Deixa eu pegar, eu estou usando esse carinha aqui nesse exemplo, Power BI REST API. Vamos ver aqui, ó, exatamente as mesmas, tá, pessoal? Minha memória não falhou dessa vez. Então vamos aqui, vou sair do Microsoft Entry, vamos voltar lá. Em App Registration.
vou abrir, estou configurando o PBI Docs, certo? Então já criamos o app, pegamos os dados, pegamos o token, demos as permissões, a gente só precisa fazer uma última configuração, que é saindo, é voltando, tá? Então aqui a gente volta para o Home, no Microsoft entra, aqui em grupos, tá? Você clica em grupos. Se você não tiver um grupo, você cria um novo grupo, tá? Você vai criar um novo grupo do tipo de segurança, tá? Colocar o nome e colocar a pessoa lá dentro, tá? Você vem aqui e você vai escolher lá o PBI Docs, ó, e acrescentar o grupo de segurança, dar um nome para o grupo de segurança e salvar. Por que isso? E aqui no Microsoft, no portal do Azure, é só isso que a gente precisa fazer para configurar o Service Principal. Já está configurado e esses carinhas aqui estão em tese funcionando, tá? Deixa eu pegar o próximo passo lá no nosso repositório. A gente está dentro do VS Code, né, na verdade. Sumiu meu mouse, pessoal. Bugou aqui. Ah, agora sim. Então, maximizando. Então, pegamos as nossas credenciais. O passo 7, tá, é colocar as nossas credenciais em um gerenciador desses secrets. Como a gente está executando scripts localmente, nós temos um carinha que chama environment verbos, ou variáveis de ambiente, em português, que nós vamos colocar em exatamente isso aqui, tá? Então, como que a gente configura essas variáveis de ambiente? Simples. Você digita aqui pesquisando no Windows, variáveis de ambiente. E vai estar aqui, ó, variáveis de ambiente. E aqui eu já tenho as minhas configuradas, tá? Então você vai clicar em novo, por exemplo, tá? Fabric Tenant ID, cola lá. E o valor, cola lá, tá? E faz isso para os três e salva e fecha e esquece. O script em Python lá já está pronto para ler exatamente esses nomes aqui, beleza? Guarde com cuidado, não fique divulgando e também não coloque esse código direto no Python, tá? Que funciona, mas tem problemas de segurança. Se você tiver aqui Vault para usar no Azure e tal, também é uma boa, beleza? Feito isso, a gente precisa validar se está configurado lá no Microsoft Fabric, né, ou Power BI Serviço, o uso de APIs e do XMLA Endpoint. Como que a gente faz isso? Tá? Deixa eu voltar aqui. Abrir o Fabric. Você precisa ser administrador do ambiente. Então a gente vem aqui em Admin Portal. E a gente pode clicar aqui, ó, por exemplo, API ou API. Ó, essa opção aqui, ó, precisa estar habilitada. Ó. Então você clica aqui em Service Principal, a minha está habilitada. E lembra aquele grupo de segurança que a gente criou? Tá aqui, ó. Específicos grupos de segurança. Então isso é uma boa prática. Você coloca o app dentro de um grupo de segurança e aqui você coloca que ele só pode rodar ele aqui, tá? Então todas as configurações que tiver aqui, API Settings, você vai incluindo esse grupo de segurança e habilitando, tá? Muito bem. A outra configuração que fala aqui é habilitar o XMLA, tá? Isso para Premium só vai ter. Então aqui em Capacity Settings, aqui, ó. Tá carregando minhas capacidades. Vem aqui em Trial. No caso, eu estou usando uma
capacidade trial, que tá para expirar, inclusive, vou clicar nela aqui. Eu acho que está na última opção, vamos confirmar. Workloads, perdão. Aí você abre Power BI Workloads e aqui, ó, esse carinha aqui, ó, XMLA Endpoint, você marca como read write, tá? Obviamente que tem que estar marcado os outros tickets aqui, você habilita tudo para utilizar, tá ok? Isso para capacidades Fabric. Depois que você termina a configuração ali no admin, você tem que dar acesso ao Service Principal nos workspaces que você quer dar acesso. Por exemplo, aqui em um workspace, vamos pegar aqui no teste, vou aqui em Manage Access, então tem aqui, ó, Fabric e REST API. Eu vou adicionar o PBI Doc que a gente criou ali, tá? Ó, PBI Docs. Eu tenho que dar um acesso como contribuidor, tá? E vou adicionar. E isso, se você voltar aqui agora, ele já está aqui. Então, você tem que fazer isso para cada um dos workspaces que você quer que o Power BI Docs tenha acesso, ok? Para que o script funcione e acesse aquele workspace, senão não vai funcionar. Feito isso, basta rodar o script, tá? Por quê? Aqui no script já tenho todas as importações. Olha só, isso aqui é a função que está pegando a variável de ambiente, tá? Se você tiver outro método para trazer aqui a credencial, é aqui que você vai alterar. E aqui eu tenho os paths, e aqui eu tenho a DAX Query. Olha só que bonitona. Tá aqui dentro e aí segue o fluxo normal, tá bom? Deixa eu fechar aqui o README. Tá tudo certo. Não preciso mais desse notepad aqui também. Deixa eu fechar esse monte de coisa aqui. Não preciso do Fabric aberto. Aqui o PBI Docs, o repositório principal, pode deixar. Deixa eu ver o que tem aqui. Portador Azure, estou fechando. Não preciso dele mais. E aqui para rodar o script Python é só clicar aqui, ó. Run Python File. E vamos ver a mágica acontecer aqui. Então começou. Não estou fazendo nada, minhas duas mãos estão aqui. Ele foi lá, usou as credenciais, tudo certinho. Está finalizando, inclusive. Ele está abrindo, ele abre para extrair o que não é premium, né? Ele vai usar a máquina local para fazer isso. Já fechou. E finalizou, tá? A gente pode fechar aqui o VS Code, você pode ir lá na pasta direta ou você pode clicar aqui em Results com o botão direito e abrir no explorador de arquivos, tá? E aqui dentro da pasta Results tá tudo que você precisa, a documentação que eu demonstrei tá aqui nesse docx, que inclusive você pode alterá-lo depois, formatá-lo de outra forma. Ele sai dessa forma automática aqui, tá? Onde você tem as colunas, os formatos. É bastante rica essa documentação, inclusive aqui as partições dos códigos M, tá? Completos, identados e formatados de forma automática, tá? Aqui as medidas, os formatos, se você colocar a descrição nas medidas lá, seja qual for o método, ele vai aparecer na documentação aqui. Ó, a indentação das medidas aqui, dos calculation groups, na verdade, eles vêm aqui. Ó, aqui eu não tenho parâmetros, mas deixa eu abrir um outro, deixa eu abrir aqui do dev, eu acho que esse carinha tem parâmetro. Vamos rodar lá para o final. Ó, os parâmetros. Tá? Então tem aqui as conexões do banco, do servidor do banco e até a linguagem. Então tá bem completo isso aqui. Como eu demonstrei também, lá na pastinha PBI, basta você clicar e abrir esse cara e atualizar.
porque ele já está conectado, configurado para os dados que foram extraídos. Ele vai carregar em branco, só com a estrutura, tá bom? Eu fiz um tamanho de tela que ele fica bem distribuído numa tela 16:9 Full HD. Tá? Eu fecho aqui, ó, ele preenche toda a tela aqui. Então eu vou clicar aqui em Refresh Now. E agora ele vai ler os dados extraídos e vai alimentar esse modelo para nós. E aí você pode melhorar, modificar, fazer a visão que melhor te agrada. Você tem aqui reports, as colunas, medidas, relacionamentos, as partições, parâmetros, grupos de cálculo. Inclusive você pode acessar os relatórios por aqui que já tem o link. Tá? Cliquei em um ali, eu já vou estar acessando aqui um relatório que eu criei. Ok? Então, pessoal, tá tudo ali no repositório e tem esse vídeo aqui também para te ajudar. E assim, só dá um pouquinho de trabalho se você não tiver um Service Principal configurado, precisa fazer, mas é muito rápido isso, tá? E depois você pode extrair isso uma vez por semana, uma vez por mês, revisar e manter uma documentação rica, guardada, e num caso de desastre você consegue rapidamente reconfigurar todo o ambiente. Se gostou desse projeto, né, dê uma estrelinha e compartilhe com seus amigos e com sua rede. É muito importante para que a gente possa estar crescendo a nossa comunidade, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então usem, abusem, testem, reportem e nós vamos nos falando e até a próxima entrega. Forte abraço, até mais.